Bom dia, meu nome é Larissa. O nosso grupo ficou responsável pelo tema de pancreatites. Isso. E eu vou iniciar falando sobre anatomia para a gente poder contextualizar sobre a doença. O pâncreas, ele é um órgão retroperitoneal. Ele fica alto aqui, assim, na altura de L2. Então, ele é um órgão de andar superior, retroperitoneal, e ele é pequeno. Ele mede entre 10 a 20 centímetros e pesa aproximadamente 100 gramas. Anatomicamente, ele é dividido em 5 porções. A primeira é a cabeça do pâncreas, que é a mais conhecida e a que todo mundo lembra, porque é onde ficam localizadas a maioria dos tumores. A cabeça do pâncreas fica à direita dos vasos mesentéricos superiores e atrás dela passa a veia cava e os vasos renais. Descendo um pouco e fazendo uma curva, nós temos o processo uncinal, que fica atrás dos vasos mesentéricos superiores. Logo acima, nós temos o colo do pâncreas. Eu vou dar um exemplo para poder ficar fácil de entender. Vamos supor que eu sou o colo do pâncreas. Atrás de mim passam os vasos mesentéricos superiores. À minha direita nós temos a cabeça do pâncreas e à minha esquerda o corpo do pâncreas. Então, se eu sou o colo do pâncreas, qual que é a minha importância? Anatomicamente, como os vasos mesentéricos superiores passam atrás de mim, eles se juntam com a veia esplênica e juntos formam a veia porta. Então, a junção espleno-mesentérica passa logo atrás do colo do pâncreas. A maior parte do órgão é o corpo do pâncreas. Ele é todo retroperitoneal. Então, nós temos o peritônio na frente dele. E é importante a gente saber que ele é a parede posterior da bolsa omental. Então, se a gente abrir o epiplomo e olhar para dentro da bolsa omental, nós vamos ver o corpo do pâncreas. E aí, a pontinha que ficou faltando é a cauda do pâncreas. Ela é móvel, ela não é fixa, e ela está em contato íntimo com o ilho esplênico. Então, ela fica anterior ao rim esquerdo, bem ali no ângulo esplênico do colo. E é importante a gente saber que ali passa o ligamento espleno-renal. Então, a cauda do pâncreas tem relação com o baço, com o rim e com o ligamento espleno-renal. Então, recapitulando, nessa imagem a gente consegue ver a cabeça, o processo uncinado, o colo, o corpo e a cauda do pâncreas. Se a gente pegar o pâncreas e dividir ele no meio, para poder ver o que tem dentro, a gente vai ver o ducto de Wilson. O ducto de Wilson, ele é o ducto pancreático principal do pâncreas. E o que acontece nesse ducto? Ele vai drenar toda a substância do pâncreas, ele vai drenar o suco pancreático. E ele vai para o duodeno, porque a gente quer que essa substância faça a digestão dos alimentos. Então, ele vai desembocar na papila maior do duodeno, que é a papila de Vaso. Nós temos também o ducto pancreático secundário, que ele é menorzinho e ele não está presente em todo mundo. E ele desemboca na papila menor do duodeno, que também é uma papila que não está presente em todo mundo. Sobre a anatomia, é isso que a gente precisa saber. O pâncreas também tem a função dele fisiológica. E ele vai ter duas funções, a endócrina e a exócrina. Na função endócrina, ele produz dois hormônios, que é o glucagon e a insulina, que são os reguladores de glicose no sangue. E ele também produz a somatostatina, que é o inibidor do pâncreas endócrino. Buen día a todos. Bueno, Larisa empezó hablando de la parte endócrina y yo voy a completar hablando de la parte exócrina. Bueno, sabemos que el páncreas es el principal órgano de la digestión de los alimentos y él en su mayor parte él secreta, libera un jugo pancreático. Él está conformado en su mayor parte por bicarbonato y él secreta una cantidad en media aproximadamente de 500 ml a 1 litro. Bueno, ¿quién estimula la producción de este jugo pancreático? Sería justamente la
la colecistoquinina y la secretina. Estos son hormonios estimulantes. Estos hormonios son producidos en mi duodeno. Entonces, cuando hay un paso de comida por mi intestino, tenemos el paso de alimento en mi estómago y en mi duodeno, le va a producir esta colecistoquinina y mi secretina y le va a estimular a mi páncreas a producir las enzimas pancreáticas, que son muy conocidas como amilasa, lipasa y mi tripsinógeno. Pero hay una diferencia, que mi amilasa y mi lipasa ya son enzimas que ya están en su estado final, diferente de mi tripsinógeno, que es una proenzima que tiene que ser activada. Entonces, cuando mi tripsinógeno llega en mi duodeno, él va a ser activado y me va a llegar en mi duodeno, le va a activar y le va a transformar en la tripsina. ¿Y cómo se hace la activación de mi tripsinógeno? Justamente va a ser la enteroquinasa. Él le queda en la borda, en cepillo de los enterocitos de mi duodeno, va a llegar mi tripsinógeno y le va a activar y le va a formar la tripsina, que es justamente la responsable por hacer la digestión de los alimentos. Bueno, esta es la parte de la fisiología. Eso es lo que tiene que saber. Bueno, y ahora voy a hablar de la pancreatitis aguda. Sabemos que itis viene de inflamación y páncreas de páncreas, entonces va a ser una inflamación de mi páncreas. Bueno, acá yo coloco que la enfermedad inflamatoria causa importante y prevalente de abdomen agudo. ¿Por qué? Llega en mi consultorio un paciente con dolor de panza y todo. Tiene los diagnósticos diferenciales como diverticulitis, apendicitis, pero tenemos que pensar también en la pancreatitis aguda. Y yo coloco también acá una cantidad que los Estados Unidos tienen media de 50 a 80 casos por 100.000 habitantes. Pero acá en Brasil y Paraguay le colocamos como 15 a 20 casos por 100.000 habitantes. Pero tenemos que saber que allá en Estados Unidos es mejor el conteo de los casos. Acá en Paraguay y Brasil no se hace muy bien el conteo. Entonces, por eso me parece que tiene esta diferencia, porque la verdad que en el consultorio tiene muchos casos de pancreatitis. Y acá yo coloco también que 80-90% de la pancreatitis aguda va a ser una enfermedad leve, benigna y autolimitada. Entonces, cuando llega mi paciente en mi consultorio, le voy a diagnosticar por pancreatitis aguda, yo tengo que tranquilizar a este paciente. Le voy a hablar, va a tratar y le va a mejorar. Bueno, acá vamos a hablar de la etiología. Sabemos que la causa principal, en primer lugar, va a ser tipo biliar. Un paciente que tiene colelitiasis, que sería la piedra en la vesícula, 40 a 70% de los casos que tienen colelitiasis va a tener pancreatitis. Pero al contrario de esto, pacientes que tienen 3 a 7% que tiene piedra en la vesícula, colelitiasis, va a tener pancreatitis. Entonces tiene esta diferencia, que pacientes que tiene pancreatitis tiene piedra en la vesícula, colelitiasis. Pero al contrario, no es que siempre que el paciente tiene colelitiasis va a tener pancreatitis. Entonces acá yo coloco, en primer lugar, siempre biliar. El segundo es alcohólico. Paciente que hace el consumo siempre recurrente de bebidas alcohólicas puede desarrollar pancreatitis. Y tercero es tipo medicamentoso. Paciente que hace uso de furosemida, de ácido valproico, metronidazol puede desarrollar pancreatitis. Y también otros casos que puede tener, pero no es frecuente, sería la triglicéridos mayor a 1000, hipercalcemia, paciente que tiene mucho calcio en la sangre, puede tener también tumores, infecciones como HIV, traumas, cirugías abdominales y vasculitis. Y por último, para completar mi parte, tenemos los tipos de pancreatitis. Como dije antes, 80-90% de los casos va a ser intersticial o edematosa, que es la inflamación del páncreas, pero que le va a tratar y le va a mejorar.
pero un 5 a 10% de los pacientes va a tener una pancreatitis necrotizante, que es muy más complicado y tiene un mayor grado de mortalidad. Entonces, necrose del parénquima pancreático y o estructuras adyacentes. Y también la necrose estéril infectada, que es muy... esta forma necrotizante le va a agarrar pocos pacientes, pero la verdad que el grado de mortalidad es muy alto. Renata. Gracias. ¿Vos sos brasileira, Renata? Sí. Sí. Nem precisa me apresentar, né, filho? Gracias. Mi nombre es Silvana, pero no hablo muy bien español. Voy a hablar portugués mesmo. Então, vou apresentar a parte da pancreatite aguda, os sintomas. Ele apresenta uma dor abdominal, é o principal sintoma. Varia de uma moléstia de leve até uma dor intensa, constante. Pode ser incapacitante, cerebrante, que é perfurante, que se situa então no epigástrio e na região periumbilical e pode irradiar no dorso, tórax, flancos e uma metade inferior do ventre. Ele é comum uma dor em tábua. Geralmente 50% das pessoas que têm a pancreatite aguda é que vão apresentar essa dor característica. Nem todos vão ter essa dor em tábua do epigástrio, que se irradia ao dorso. A dor aparece no tacto, rigidez muscular abdominal é de grado variável, pero a dor é muito intensa. Os sintomas mais frequentes são a febre febrícula, taquicardia e hipotensão. Também tem manifestações de náusea, vômitos, distensão abdominal, hipomotilidade gástrica, intestinal e por peritonites. Encontra-se graus variáveis de distensão e diminuição ou ausência dos ruídos hidroaéreos. Isso ocorre por causa que pode acontecer uma complicação de ter o ilho paralítico. Em alguns casos, quem tem a pancreatite pode apresentar, sim ou não, icterícia. A icterícia pode ser causada pelo edema na cabeça do pâncreas, do segmento intrapancreático do colédono ou pelo passo de cálculos impactado na papila. Então, para a pessoa apresentar icterícia, se a pedra estiver aqui, pode ocorrer um refluxo da bilis aqui para o pâncreas, isso já falando em uma outra parte, que isso vai causar uma inflamação no pâncreas. Ou também a inflamação pode ser causada pelo próprio suco pancreático, quando a pedra se localiza aqui, que o suco digestivo não consegue sair. E isso vai causar uma inflamação no pâncreas. Esse suco pancreático, ele é responsável por digerir a alimentação, como as proteínas e a gordura. Como esse suco não consegue sair para o intestino, pela papila, ele fica aqui causando uma inflamação, porque ele começa a digerir, ele não consegue só digerir, digamos, só o alimento, ele não faz a distensão, então ele começa a degradar também a gordura e as proteínas aqui do pâncreas, causando uma inflamação em todo ao redor. É comum que pode surgir também hipovolemia como consequência do exudado da proteína de sangue e plasma no espaço retroperitoneal. Maior formação e liberação de peptídeos cínicos que originam a vasodilatação e maior permeabilidade vascular. Então, isso vai acontecer com signo de Cooley e de Turner, que eu vou mostrar no próximo slide. Efeitos sistêmicos de enzimas proteolíticas e
aceleradas na circulação. Cerca de 10 a 20% dos pacientes têm alguns problemas pulmonares, que incluem estertores basais, atelectasia, derrame pleural, e este último ocorre com maior frequência do lado esquerdo do pulmão. Por causa disso, que um dos diagnóstico diferencial é a pneumonia. Então aqui nós temos o signo de Gullin, que é aqui, que ocorre uma coloração azulada ao redor do umbigo, e o de Turner, que é uma coloração azul roxício violáceo, que é nos flancos. Essas colorações são através de uma hemorragia que ocorre com o pâncreas está no espaço retroperitoneal, por isso que vai aparecer essas complicações aqui. Nós temos então a lista da pancreatite. Há pacientes que foram submetidos à CREP. A CREP ela pode causar uma disfunção na válvula de Auger. Pacientes com colelitiasis é o primeiro lugar das pessoas que têm pancreatite, geralmente é mais por causa disso. Em segundo lugar é o alcoolismo, também por hipertrigliceridemia maior de 1000 e alguns medicamentos também como a carbamazepina, diuréticos e diazídicos. L da localização, então geralmente é no epigastro, na dor em barra, irradiação ao dorso, aos flancos. Característica, ele é constante, penetrante. Intensidade pode variar de leve até uma dor intensa. E o agravante, uma coisa que pode agravar a dor, é o consumo de graxas. Vou falar também a parte dos critérios de Balzar, que são os critérios vistos na tomografia, que a sua pontuação varia do 0, que é o normal, até o 4. Número 1, nós temos um aumento difuso do pâncreas. Número 2, nós temos alteração intrínsecas do pâncreas, mais alteração da gordura peripancreática. O 3, presença de uma coleção mal definida. O 4, presença de 2 ou mais coleções líquidas mal definidas. A soma desses pontos, em questão, a gente pode avaliar o grau de necrose que o pâncreas pode apresentar. E também a gente pode classificar a parte de mortalidade. Com a contagem 2, o grau de necrose é menor de 30%, mortalidade é 3%. 4 pontos é 30 a 50% grau de necrose, mortalidade é 6%. E 6 pontos já são então maior de 50% de necroses e a mortalidade já aumenta para 17%. Bom dia, meu nome é Augusto. Não hablo espanhol. Então vocês vá assim em português. Então. Vou falar sobre pancreatites crônicas. Pois é, já, né? Coitado de nós. Então, as pessoas que apresentam pancreatite crônica, elas apresentam em especial 2 manifestações, que seriam dolor abdominal, ou digestão deficiente, e também a perda de peso. A dor pode ter localização, intensidade e frequência muito variável. Pode ser constante ou intermitente com intervalos frequentes de dolor. O consumo dos alimentos pode exacerbar e originar temor aos alimentos. O espectro da dor varia desde leve a muito intenso. E uma consequente frequência é a da dependência de narcóticos. Bom, então a digestão deficiente se manifesta por diarreia crônica, esteatorreia, que são as gorduras nas fezes, adiposamento e fadiga. As pessoas com dor crônico podem evolucionar e ligar a digestão deficiente. Em promédio, 20% acudirá pela primeira vez com manifestações de deficiência digestiva
sem antecedente de dor abdominal. Os indivíduos com pancreatite crônica apresentam morbilidade e mortabilidade notável e utilizam os recursos em grado apreciável. Apesar dessa calréia, que é a gordura em fezes, como dado surpreendente, muito poucas vezes surge deficiente quimicamente manifesta de vitaminas lipossolúveis. Os signos físicos dessas pessoas, por comum, são pouco notáveis, de tal maneira que existe uma diferença entre a intensidade da dor abdominal e os signos objetivos, que pode consistir com a hiperestasia leve da palpação. O tratamento da dor de pessoas com pancreatite crônica genera problema. Dados de meta-análise recentes estão indicando que não se obtém benefício constante na administração de enzimas para aplacar o dolor e na pancreatite crônica. Em algumas pessoas com uma forma idiopática da enfermidade, o dolor abdominal leve ou lamuláceas pode melhorar com preparados de enzimas provenientes sem capas entéricas, que contenham grandes concentrações de proteases serínicas. Então, o tratamento é feito assim. O alívio que experimentam os pacientes, em realidade, pode prevenir de melhoria com dispepsia, por digestão deficiente, que a dispepsia é um problema de digestão, então. E as gastroparesias também são muito frequentes em pessoas com pancreatite crônica. É importante identificar e tratar o transtorno com fármacos cocinéticos. E fármacos cocinéticos seriam fármacos que facilitam a motilidade intestinal, como a cisaprida, domperidona. A bromoprida, doutor? Bromoprida? É importante identificar e tratar o transtorno com fármacos pode ser ineficaz, simplesmente porque a desmotilidade gástrica interfere no aporte de enzimas e sua legada à porção superior do intestino. Um estudo prospectivo recente indicou que a pregabalina atenua a dor, pancreatite crônica, e com eles é possível diminuir o número de analgésicos. Aqui a gente colocou um pouco do que é a pancreatite aguda e da pancreatite crônica, então. Elas têm praticamente causas similares, mas têm de seguir cursos bastante diferentes. E na pancreatite aguda, se refere à inflamação do pâncreas, que causa uma dor abdominal violenta e repetida. O processo inflamatório pode involucrar órgãos e tecidos locais ou resultar em falha dos órgãos distantes. É uma enfermidade que, na maioria dos casos, é leve, não resultando em complicações. Em uma pequena porcentagem dos casos, apresenta um quadro clínico grave, acompanhado de insuficiência orgânica e necessidade de tratamento em cuidados intensivos, que pode resultar na morte do paciente. Em todos os casos, é fundamental identificar a causa da pancreatite e, se possível, tratar essa causa para prevenir a recorrência. Aqui nós temos a pancreatite crônica, que se refere à destruição do pâncreas por uma inflamação prolongada. A inflamação contínua, como resultado, invariavelmente, é o desenvolvimento de insuficiência pancreática, que corresponde à capacidade do pâncreas para funcionar normalmente. Os pacientes com pancreatite crônica requerem atenção a longo prazo para minimizar as dores e reduzir a progressão de dano estrutural do pâncreas e resolver as complicações. Então, eu sou o Rafael e vou falar sobre os métodos diagnósticos. Então, qualquer dor aguda ou intensa no abdômen, nós devemos pensar na probabilidade de uma pancreatite aguda. Temos 3 critérios para avaliar uma pancreatite aguda, que seria uma dor aguda ou intensa que irradia para o dorso, o aumento do nível de 3 ou mais de amilase sérica, lipase ou ambas, e também sinais confirmatórios dos estudos vaginológicos tomográficos do abdômen. Tá. As pessoas podem ter sintomas como náuseas, vômitos, taquicardia ou dados anormais de exploração abdominal. Nos estudos laboratórios se identifica às vezes leucocitoses, hipocalcemia e hiperglucemia. Os marcadores de intensidade podem incluir a hemoconcentração, que seria um hematócrito maior que 44%, e hiperosmia no internamento. Tá. Aqui nós temos alguns métodos diagnósticos diferenciais, que seria, por exemplo, a perfuração da víscera oca, em particular a úlcera péptica, policistites agudas e cólico biliar, a obstrução intestinal aguda, a oclusão vascular exentérica, cólico renal, infarto inferior do miocárdio,
aneurisma aórtico dissecante e conjuntivopatias como vasculite, pneumonia e cetoacidose diabética. Bom dia pessoal, meu nome é Alexandre, vou dar continuidade a métodos diagnósticos. Na colicites aguda também podemos ter um incremento da amilase, como tem na pancreatite aguda. A dor, como já foi referido pelos colegas de trabalho, pode começar na região do epigastro, de forma leve ou intensa, irradiando assim para a região periumbilical, para o quadrante superior esquerdo. A ecografia é útil também para diferenciar uma coleritise de uma colecistite. A obstrução intestinal por fatores mecânicos se diferencia da pancreatite porque o seu antecedente de dor começa de forma intensa e diminui. Já na pancreatite ela prolonga por um pouco mais tempo. Suspeitar sempre de oclusão vascular mesentérica em idosos, que tem leucocitose severa, extensão abdominal ou diarreia sanguinolenta. Vasculite secundária lúpus eritematoso também pode ser confundido com pancreatite pelas suas complicações serem muito parecidas. E na cetoacidose diabética pode se confundir com uma pancreatite também pelo seu dolor abdominal e pelo incremento da amilase, porém a lipase se mantém normal. Bom dia, meu nome é Claudinei, vou dar continuidade ao tratamento. O tratamento da pancreatite aguda leve, o objetivo dela é aliviar os sintomas, prevenir complicações mediante a redução dos estímulos secretores pancreáticos e da correção das anomalias hidrolíticas quando necessário. O repouso intestinal é muito importante, associado a um jejum que vai resolver muitas vezes a dor abdominal, náuseas e vômitos, estabilizando assim o quadro e podendo reiniciar assim uma dieta leve, baixa em calorias. Muitas vezes o jejum prolongado afeta a flora intestinal por realizar uma translocação bacteriana e um aumento de citoquinas e endotoxinas, podendo desenvolver uma infecção secundária, como disfunção orgânica, uma sepse ou até mesmo a morte. O reemplazo hídrico temprano e adequado é muito importante para o tratamento médico, sendo capaz de reduzir a insuficiência orgânica e mortalidade hospitalar. A hidratação se dá com o uso de Ringer lactato, com volume entre 3.500 a 4.000 ml, ou 130 a 170 ml hora por 24 horas. Também deve ter uma atenção nessa hidratação, porque quando usada excessivamente ou agressiva, pode também produzir ou provocar um edema peripancreático com uma maior probabilidade de necrose, lesão renal, ascite, hipertensão, síndrome de compartimento abdominal, sepse, insuficiência respiratória e mortalidade. É importante que as velocidades de perfusão sejam ajustadas para cada paciente, tendo em conta os fatores como idade e comorbidades. A analgesia também é muito importante, dar preferência aos analgésicos da família de narcóticos, como meperdol, tramadol, dolossal, dolantina, pititina, por ter uma ação curta e menos extenuante que outros opiócios. Procurar evitar opioides como morfina devido à estimulação da produção de secreção pancreática. É muito importante também o controle efetivo da dor para evitar imobilização diafragmática, reduzindo assim as complicações respiratórias, requerendo o uso do respirador mecânico. Também, quando você vai usar também uma morfina ou um narcótico, é importante você usar o antiemético para evitar náuseas, vômito ou para o uso desses medicamentos. Também é importante a oxigenoterapia, catéter nasal ou máscara, se a saturação estiver abaixo de 90%. Sonda nasogástrica aberta também se necessário, sonda vesical também se necessário. O controle de diurese e equilíbrio hídrico também é muito importante. Bloqueador de bomba de hidrogênio, o uso de IPP, meprazol. Controle da disfunção orgânica e da CIRS, que é a síndrome de resposta inflamatória sistêmica. A mesma se desencadeia pelo organismo,
frente a uma agressão infecciosa ou não infecciosa. Já se observou também que o uso do Ringer lactato também ajuda muito no tratamento da circe. Por isso a preferência por ele. A dieta zero, via oral, também é muito importante, pois, ao contrário, estimula a produção exócrina do pâncreas, né, do suco pancreático, e não provoca uma melhora. A opção de evitar uma dieta muito restrita é iniciar uma dieta enteral mediante sonda nasoenteral e não sonda nasogástrica, porque a nasogástrica ela vai parar aqui, nessa região mais ou menos aqui do estômago. E a nasoenteral, ela vai parar mais ou menos aqui, no ângulo de 3. Né? Então, automaticamente, o pâncreas não vai secretar o suco pancreático, ele não vai ter o estímulo. Então, por isso a importância da sonda nasoenteral e não a nasogástrica. E também a dieta oral também pode se voltar, né, ou voltar a realizar quando tiver uma melhoria dos parâmetros, né, como dor e fluidos hidroaéreos positivos. A internação, né, tratamento pancreatite numa pancreatite aguda grave. Daí já é diferente, daí precisa de uma internação, geralmente em UTI, né, para emplasos volêmicos vigorosos, né, com Ringer lactato, correção hidroeletrolíticas, suplemento de oxigênio se a saturação estiver abaixo de 92%, 90% a 92%, em máscara de Venturi, analgesia, né, de preferência com narcóticos, opioides sintéticos como mepiridina, dolossal, demeral ou fentanilo, prevenção de hemorragias digestivas alta, como o uso da ranitidina, sonda nasogástrica aberta em caso de êmbolis incontroláveis, né, distensão abdominal, e para evitar uma broncoaspiração, né, uma possível broncoaspiração. A dieta via oral pode se iniciar na forma enteral ou parenteral. Né? Na enteral é através da sonda nasoenteral, e se for parenteral através da infusão através venosa. Volver a dieta via oral quando não abrir dor abdominal, reversão do quadro e também dos fluidos intraéreos positivos. Os antibióticos têm uma controvérsia, né? Alguns estudiosos aconselham não usar porque pode também não ter necessidade e pode também criar uma resistência ao antibiótico. Quando necessário, utilizar geralmente na presença de necroses, infectados ou sepse. Por exemplo, ciprofloxacina, 400 mg, EV de 12 em 12 horas, metronidazol 1 grama, EV de 12 em 12 horas, imipinem 500 mg de 6 em 6 horas, ou cefalosporina de terceira geração em altas doses. O tratamento realizado por CEP, né, que é a colagenografia endoscópica retrógrada endoscópica. Na pancreatite grave, com evidências de colédocolítises, colangites e elevação de bilirrubina acima de 5 mg. Tem indicação do CEP. Através do CEP também é possível uma desobstrução, um alargamento, uma remoção do cálculo no colédoco para a drenagem da bile, devendo assim a mesma realizar entre as 24 e 72 horas após o resultado do exame. O CEP também é utilizado mediante o ducto biliar comum, desemboca junto ao intestino delgado por esfíncter de Oddi. Vai entrar por aqui, vai entrar através do estômago, vai entrar pelo intestino e vai chegar aqui. Quando ele desemboca a bile, o suco pancreático, automaticamente ele entra e faz a desobstrução ali. Indicação de cirurgia. Nos casos de necrose, compartimento abdominal, drenagem de abscesso pancreático e pseudoquiste. No caso de pseudoquiste persistente no período de 4 semanas ou complicações locais, como infecção, perfuração, hemorragia, sinais de peritonites, a cirurgia deve ser realizada. A cirurgia
pode ser mais efetiva ser realizada dentro das 4 semanas após estabilização clínica. Também pode haver uma regressão do quadro por tratamento clínico, né, ou medicamentoso, não sendo necessária assim a cirurgia. A pancreatite leve causada por cálculos biliares, a cirurgia de extirpação de vesícula biliar deve realizar na mesma hospitalização, né, que a pessoa está lá para tratar, por exemplo, da pancreatite, da colitíase biliar, automaticamente já faz extirpação também da vesícula. Tratamento de pancreatite crônica. Câmbio de estilo de vida, dieta, sugerência em que no lugar de 3 grandes refeições ao dia se aconselha a 6 refeições pequenas com pouca graxa, devido à dificuldade da digestão e pela falta das enzimas pancreáticas. Deixar de beber ajuda a prevenir o maior dano ao pâncreas e evitar a dor. Deixar de consumir tabaco. Fumar não é uma causa de pancreatite, mas pode também acelerar a progressão da enfermidade. Manejo da dor deve ser gradual e manejado. O dolor crônico pode ser severo e não responder aos medicamentos analgésicos. A insulina, se o dano do pâncreas for extenso, pode deixar de produzir insulina e automaticamente o paciente desenvolver diabetes tipo 1. Nessa situação, o tratamento de insulina para estabelecer a produção do pâncreas se leva a cabo por o resto da vida. Cirurgia é um dos tratamentos para pancreatite crônica. Essa transecção anterior do cabeço do pâncreas associada à pancreatogenostomia lateral, conhecida como técnica de Frey, demonstra ser uma opção de alta efetividade no controle da dor abdominal. Graças.